Olá, seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas, falando um pouquinho sobre o planejamento tributário, principalmente para as empresas enquadradas no Simples Nacional. Agora nós veremos sobre o formato de cálculo e algumas observações sobre os diferentes anexos inerentes ao Simples Nacional. Até então, pessoal, nós temos a Lei Complementar 123 de 2006 e a Resolução 51 de 2008, todas do Comitê Gestor do Simples Nacional, trazendo quais serão os formatos de cálculo, trazendo como deverá ser calculados os tributos nesse regime. Então, neste regime de Simples Nacional, regime simplificado para micro e pequenos empresários, empresários de pequeno porte também, nós dividiremos eles em 5 formatos de cálculo diferentes. Mas até então vocês vão perceber que a diferença de cálculo ela é bem simples. Nós temos apenas diferenças em tabelas. Né? As tabelas que são diferentes, mas o formato é o mesmo. Tá? Então nós temos o primeiro anexo vai ser referente às atividades inerentes à atividade de comércio. Então todas as atividades comerciais estarão dentro do anexo 1. Todas as atividades industriais no anexo 2. E aí nós temos a divisão dos anexos 3, 4 e 5 para as empresas prestadoras de serviço. As principais características são: o anexo 3 é uma das que mais se beneficiam. Então, se você é um prestador de serviço que se integra no anexo 3, é um dos anexos que mais são beneficiados em relação ao prestador de serviço. Então, é uma boa ser Simples Nacional no anexo 3. Nós veremos pelas alíquotas que estão sendo apresentadas. No anexo 4, nós vamos perceber que aqui o Simples Nacional já perde uma das grandes vantagens. Se a sua atividade for enquadrada como prestador de serviço a seguir o anexo 4, você vai perceber que você vai ser obrigado ao pagamento do INSS patronal. Então, aqueles 23,8% que nós comentamos em outras aulas, deverá ser obrigatório o pagamento se a sua atividade, prestador de serviço, estiver enquadrada nessa modalidade. E no anexo 5, nós vamos perceber que, além da alíquota estar dependendo da folha de salários, que na maioria das vezes as empresas que optam pelo regime de Simples Nacional não compensam. A alíquota ela já começa com um percentual de 15,5%, sendo completamente inviável visto os benefícios que nós podemos encontrar nos enquadramentos de lucro presumido e lucro real. Então, nós vamos observar, à medida que você avança na sua tributação, avança, na verdade, no seu faturamento, você vai observar que a sua tributação vai aumentando. A certo ponto que no anexo 5 nunca vai compensar. Em alguns dos outros anexos, à medida que você vai atingindo maiores faixas de faturamento, até compensa você migrar para o lucro presumido ou para o lucro real. Lembrando que a opção é irretratável durante o ano calendário. Então, mesmo que valha a pena você ser lucro presumido em alguns períodos, você não conseguirá. Então, seguindo, pessoal, aqui nós temos como é que nós calculamos a média, A gente tem que observar que a gente tem que encontrar primeiro a base de cálculo para a apuração do Simples Nacional. E aqui nesse caso, vocês vão perceber que para a apuração da base de cálculo, a gente deve considerar os últimos 12 meses anteriores ao mês de apuração. Nós somamos todos os faturamentos que nós obtivermos nos últimos 12 meses, lembrando a base de cálculo que nós levantamos em outra aula. Então, a partir do momento que você encontra a somatória dos faturamentos dos últimos 12 meses, você vai ter a faixa proporcional da média aritmética. Então, neste caso, ou que nós chamamos para o cálculo do Simples Nacional, a receita bruta total dos últimos 12 meses. Até aqui, perfeito. Soma os últimos 12 meses, você tem a RBT12, que é a receita bruta total dos últimos 12 meses. Agora, e se a empresa começou agora? A gente não tem 12 meses anteriores, como é que a gente faz? Vocês vão perceber que aqui a gente está trazendo um exemplo de cálculo. Então, para empresas normais que já se estabeleceram há mais de 12 meses, você soma o faturamento bruto dos últimos 12 meses. Lembrando, considerando a exclusão das vendas canceladas, das devoluções, o faturamento líquido, entre aspas, ali. Você vai somar aquele faturamento para encontrar a sua RBT12. Beleza. A receita bruta total dos últimos 12 meses. Se a empresa começou agora, você vai observar que você vai fazer uma média aritmética proporcional.
Para o primeiro mês, vamos imaginar que nós estamos começando no mês de setembro, tá certo? No mês de setembro, no nosso exemplo aqui. E nós tivemos, nos 4 meses, nos 4 primeiros meses, uma receita de 15 mil reais no primeiro mês, 20 mil reais no segundo mês, 25 mil no terceiro mês e 30 mil no quarto mês. Como é que a gente vai encontrar a RBT12 de cada mês? Por isso que é importante a gente mencionar que para o Simples Nacional não tem nada fácil o cálculo. Enquanto no lucro presumido e no lucro real bastava-se considerar a alíquota vezes o faturamento, aqui todo mês é preciso calcular a alíquota efetiva. Então, neste caso, no primeiro mês, como a gente não tem meses anteriores, a gente vai considerar o mês atual, né? Então, a receita do mês de setembro e multiplicar por 12. Então, a média aritmética simples. 15 mil vezes 12, 180 mil. Vai ser a nossa RBT12. Tá? Que é a base de cálculo para a gente encontrar a alíquota efetiva que a gente vai ver logo mais. No mês de outubro, a gente já tem um mês passado. Né? Então, se a gente já tem um mês anterior, a gente vai considerar esse mês anterior vezes 12. Veja, no primeiro mês, nós consideramos apenas o mês corrente, porque não temos nada para trás. No segundo mês, como a gente já tem um mês anterior, a gente só considera o mês anterior. A gente não entra com o mês atual. Então, olha só, no mês de outubro, a nossa receita do mês é 20 mil, só que no passado nós tivemos 15, né? 15 mil. Então, 15 mil vezes 12, nós encontramos 180 mil. Então, vai ser a mesma base de cálculo para o primeiro e o segundo mês de uma empresa que está iniciando suas atividades. Então, a mesma. Independente da receita que você auferiu no mês de outubro, será a mesma base de cálculo do mês anterior, que é o primeiro mês de funcionamento. No terceiro mês, a gente já tem 2. Então, o certo seria somar o faturamento dos dois. Então, 15 mil mais 20 mil dá 35 mil. Nesse caso, a gente deveria, obviamente, multiplicar esses 35 mil por 12, né? Encontrando um valor de 420 mil e dividir pela quantidade de meses que nós tivemos. 2. Então, 210. Então, veja, primeira coisa que eu fiz, somei os faturamentos anteriores. Então, 15 mil mais 20 mil, 35. Só temos 2, que vai ser setembro e outubro. Então, dá 35 mil, multiplico por 12 e divido pela quantidade de meses considerados no cálculo, que é 2. Então, a gente consegue encontrar uma RBT12 de 210 mil. Para dezembro, que já é o quarto mês, a gente vai observar que a gente já tem 3 meses, 3 competências anteriores, sempre olhando para as últimas 12. Então, a gente vai considerar 15 mil mais 20 mil mais 25 mil, então que são as últimas 3, dá 60 mil. Vezes 12 dá 720 mil. Dividido por 3 competências utilizadas, dá o total de 240 mil. Pessoal, esse cálculo vai funcionar até você chegar no 12º mês, que você vai considerar o seguinte: você vai somar todos os meses, multiplicar por 12 e dividir por 12. Como está multiplicando por 12 e dividindo por 12, você está anulando as duas. Você anula o numerador com 12 e anula o denominador com 12. Obviamente, os últimos 12 meses é a somatória dos últimos 12 meses, não precisando mais multiplicar por 12 nem dividir por 12. Porque você vai perceber que toda vez que você multiplica por 12, vai dividir por 12, que é a quantidade dos últimos 12 meses. Então, entendida a receita bruta total, a gente vai considerar como é que a gente encontra agora a alíquota efetiva. Olha só, aqui nós temos exemplos de cálculo em que você tem as tabelas aqui ao lado. Então, primeira coisa é encontrar a receita bruta total dos últimos 12 meses. E você vai observar que após você encontrar a receita bruta dos últimos 12 meses, basta que você calcule através de uma fórmula para encontrar a alíquota efetiva. Então, a gente vai utilizar essa fórmula apenas para encontrar a alíquota efetiva. Então, nós estamos utilizando o mesmo exemplo, onde no mês de setembro a gente tem uma receita do mês de 15 mil, no mês de outubro de 20, no mês de novembro de 25, no mês de dezembro para 30 mil, utilizando todos os anexos. Imaginando que essa seria uma empresa apenas comercial, anexo 1. Então, aqui nós temos a tabela do anexo 1. Então, considerando 15 mil a receita do mês,
A média aritmética proporcional, a RBT12, é 180 mil. 180 mil, que é a RBT12, nós vamos multiplicar pela alíquota da tabela. E olhem na tabela aqui, ó, receita bruta total em 12 meses, até 180 mil, a alíquota é 4%. E a gente não vai descontar nada. Então, até então, 180 mil vezes 4%, a gente vai observar que vai ser a alíquota de 4%. A alíquota já está pré-determinada. Então, 180 mil vezes 4%, então nós encontramos, olha só, 180 mil vezes 4%, 7.200. Dividido, menos a parcela dedutível, não temos parcela dedutível. Dividido por 180 mil, dá 4%. Então eu já sei que quando eu não tenho parcela dedutível, vai ser o valor da tabela, a alíquota da tabela. Então, neste caso, encontrei a alíquota efetiva, volto para a tabelinha abaixo, 4% a alíquota efetiva. Qual que foi a receita do mês? A receita do mês é 15 mil. 15 mil vezes 4%, R$600. É o valor do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. Olha só, no segundo mês, a gente observou que a média do segundo mês é a mesma do primeiro, com a empresa inicial. Então, a alíquota efetiva vai ser a mesma do primeiro mês. Então, vai ser 4%. Só que agora, a receita do mês é diferente. É 20 mil. 20 mil vezes 4%, 800. Tá bom, professor, até aqui eu entendi. Mas a partir do momento que a nossa RBT12 ultrapassa 180 mil, a gente vai observar que a gente vai encontrar uma alíquota efetiva diferente da alíquota da tabela. Então, a gente precisa utilizar essa formulinha de determinação da alíquota que está entre as duas tabelas. Então, veja, primeiro, qual que é a RBT12 de novembro? Se a gente fosse considerar, seria 15 mais 20, dava 35, vezes 12, dividido por 2, dando 210 mil. Então, você vai pegar, utilize seu HP12C, utilize sua calculadora, 210 mil reais, né, na formulinha está aí, RBT12 multiplicado pela alíquota. A alíquota de 210 está lá na segunda faixa de faturamento. Ó, de 180 a 360, a alíquota vai ser 7,3%. Então, 210 vezes 7,3%, você vai encontrar um valor de 15.330. E aí você vai retirar esse valor recolhido, você vai descontar, que é esse PD, que é a parcela dedutível. Então, 15.330 menos 5.940. De onde eu tirei 5.940? Está lá na tabelinha. Quanto descontar do valor recolhido? Então, 5.940 relativo à segunda faixa de faturamento. Então, menos 5.940, você tem 9.390. 9.390. E agora, dividido pela mesma RBT12, que é 210 mil, nós encontramos 0,04471428,6. Multiplicado por 100, para a gente encontrar o valor em percentual, você vai observar que a alíquota efetiva que está na segunda tabelinha. 4,4714,2, né? Poderia ser até 3 para arredondar para cima. Essa vai ser a alíquota efetiva. Você vai multiplicar essa alíquota efetiva pela receita do mês. Então, vezes 25 mil, você vai encontrar 1.117,86. Né? Arredondando o terceiro dígito para cima. Né? Dava 85,7, arredondei para cima. Veja, pessoal, de simples não tem nada, porque no mês que vem, que é o mês de dezembro, mudou-se a receita bruta total dos últimos 12 meses. Então, se eu tive 240 mil, vou voltar para a formulinha. 240 mil vezes, ainda está na segunda faixa, 7,3%, dando 17.520, menos 5.940, eu encontrei 11.580. Dividido pelos 240 mil, que é a RBT12 do período, eu encontrei 4,825, né? Esse valor eu vou multiplicar pelos 30 mil. Encontrei 1.447,50. Veja, à medida que nós avançamos, aumentamos o nosso faturamento, obviamente nós vamos ultrapassando os anexos. Até um ponto que a alíquota, o percentual que pode ser acometido à nossa tabela, né, pode chegar até o limite de 19%, como vocês estão observando
aí na sua tabelinha do Simples Nacional para o anexo 1. Então é natural, se você for ultrapassar o valor de 3.600.000 de faturamento no ano, é natural que possa ser interessante você alterar o regime tributário. Veja, pessoal, se a gente fosse mudar apenas o formato de cálculo, nós estamos falando de comércio, e se fosse indústria? Veja que é o mesmo cálculo, o mesmo, só que as alíquotas mudaram um pouquinho. Aqui agora é no anexo 2, a tabela mudou. A gente não começa com 4%, a gente começa com 4,5% e pode chegar até 30%, se você for equiparado ao anexo 2. Neste caso, utilizando as mesmas bases de cálculo, nós chegamos nas alíquotas efetivas iniciais, seriam as da tabela, as duas primeiras, 4,5% para setembro e outubro, multiplicando pela receita do mês, 675.900. A partir daí, é preciso a gente fazer o cálculo. A RBT12, que era 210 mil, veja, pensando na mesma empresa, só mudando o tipo, de faturamento, o tipo empresarial. Esses 210 vezes 7,8% menos 5.940 dividido por 210, encontramos uma alíquota de quase 5%, de 4,97%. E em dezembro de 5,325%, chegando no valor de dados um pouquinho mais expressivo. A mesma coisa vai acontecer aqui no anexo 3, que são as empresas prestadoras de serviço. Veja que pode chegar até um valor de 33%. Então o valor do DAS aqui já é maior, porque nós começamos a alíquota de 6%. No primeiro mês, setembro, R$ 900. No segundo mês, R$ 1.200. E chegando até a alíquota de 7,13%, considerando a receita bruta total de 240 mil. Veja, a gente só está mudando as tabelas, utilizando o mesmo exemplo. E aí, nesse caso, nesse prestador de serviço, no anexo 3, a gente não tem a consideração do INSS sobre a folha de pagamento, aqueles 23,8% cobrados, tanto no lucro presumido quanto no lucro real. Quando a gente vai falar do anexo 4, que o INSS é pago em função da folha de pagamento, veja, a alíquota aqui diminui um pouquinho em relação ao anexo 3, esse é o anexo 4, mas mesmo assim o valor do DAS continua sendo expressivo e, além do mais, se você tiver uma participação de folha de pagamento alta, às vezes é interessante fazer um planejamento tributário para averiguar se no lucro presumido ou no lucro real vale a pena mais, tá? E aqui nós temos o anexo 5, que realmente a alíquota depende também da folha de salários. E aí, nesse sentido, pessoal, principalmente as empresas sujeitas ao fator R, você tem que observar se nós temos uma participação de folha de pagamento superior a 28%. Geralmente as empresas enquadradas ao fator R, elas podem escolher entre o anexo 3 ou entre o anexo 5, mas essa escolha está vinculada à participação de folha de pagamento. Porque olha só, a primeira alíquota já começa com 15,5%. Então é gigantesca, tá? Chegando até 30,5%. Então é muito grande. Tanto é que, olha só, nós tínhamos a precificação de um DAS no mês de setembro, no anexo 1, de um valor bem irrisório, no anexo 2 e 3 chegando no máximo a R$ 600, e no primeiro mês já tem R$ 2.325 de DAS. Nós estamos falando de um valor muito expressivo, de um valor de 15,5% em cima da receita do mês. Então, geralmente, pela experiência que eu possuo, uma empresa enquadrada no anexo 5 não compensa ser Simples Nacional. Não compensa, tá? Então, nesse sentido, pessoal, você vai observar aqui em relação à ultrapassagem do limite, o Simples Nacional ainda assim, ele mantém como se fosse um benefício, você consegue extrapolar em 20% o valor total do limite sem nenhuma penalidade, tá? Isso é importantíssimo dentro do mesmo ano, só que no próximo ano ela é obrigatória a se enquadrar no lucro presumido ou no lucro real. E aí, nesse sentido, aqui no caso, para o Simples Nacional, ela pode chegar até 6 milhões, só que esses 6 milhões no ano calendário, a partir do momento que ela atinge 4,8 milhões, o cálculo do ICMS, do IPI e do ISS, ele é feito diferenciado. Então é preciso tomar cuidado. Então o ideal é que você sempre mantenha a média de faturamento em R$ 500 mil por mês, fazendo um formato de planejamento tributário para que você não extrapole o limite do Simples Nacional.
Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Nós estamos à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas. No mais, bons estudos!